4. Preste bem atenção. Vem anunciar, divulgar sua música e ter seu programa aqui na Betel. Preços mega promocionais. Vem agora fazer parte da família Betel, que é líder de audiência. Entre em contato já. 21 2447 0773 ou 986666606 e marque uma reunião com o departamento comercial. Oportunidade única. Estamos te esperando. Alô você, conheça as delícias da Guigui. Salgadinhos, empadas, empadão, panquecas, nhoques, lasanhas, trufas e muito mais. Nas delícias da Guigui você encontra também doces em geral, cocadas recheadas de vários sabores. É isso mesmo. Cocadas de maracujá, abacaxi, banana, ameixa, morango, chocolate, goiaba e muitos outros. Delícias da Guigui. Atendimento pelo WhatsApp. Ligue já, peça e aproveite. 21 98059 8498. 98059-8498. Doces e salgados em geral para você é com as delícias da Guigui. Olá pessoal, eu sou a Leia Mendonça. Eu também estou ligadinha na Rádio Betel. Na Rádio Betel FM. Você é o repórter. Isso mesmo. Informe-nos sobre a situação do trânsito e transporte de seu bairro ou cidade. Ligando para 2447-0773. Ou enviando e-mail para ouvinte@radiobetel98fm.com.br ou pelo Facebook da Betel. Na Betel FM, você é o repórter. Você acredita em milagres? Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. E se o filho de um descrente acreditar? Olha, Deus não existe, Brian. Somos apenas nós. E nós decidimos o que queremos fazer. Você tem fé? Deus escuta você. Não escuta? Na verdade, é ao contrário. Eu que escuto ele. 6 de junho nos cinemas. A jornada que leva um menino ao encontro de Deus. Eu acredito. 6 de junho nos cinemas. Em forma de louvor, em forma de canção, levando muito amor e paz ao coração. 24 horas no ar com a melhor programação. Louvando nosso Deus em qualquer ocasião. Rádio Betel FM 98,7. A rádio que nasceu no coração de Deus. Rádio Betel FM 98,7. A rádio que nasceu no coração de Deus. 98,7. Betel FM. Dez e 8. Betel FM. Música, debates, informação. 98,7. Betel FM. E agora, na Betel FM, programa Link. Para você ficar conectado com o que importa. Apresentação, Jansen Leiros. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 28 de maio de 2019. Estamos começando mais um programa Link aqui na Betel e você fica comigo até às 11 horas da manhã com um bate-papo gostoso, convidados para lá de especiais, tudo para tornar sua manhã ainda mais feliz e você ainda mais bem informado. Bom dia a você que nos ouve aqui pela Rádio Betel FM em 98,7. Bom dia também para quem nos ouve pelo aplicativo TuneIn ou em qualquer lugar do mundo pela internet e no site da Rádio Betel FM em www.radiobetel98fm.com.br. Bom dia também para você que nos assiste pela página do Facebook da Rádio Betel
E bom dia para quem nos acompanha pela live da minha página pessoal e pelo link Hourview. Mandar um abraço, então, para quem nos ouve pela rádio e mandar um abraço para quem nos ouve pela minha live na minha página pessoal. Finalmente, um bom dia para todas as pessoas que nos ouvem em todo o Rio de Janeiro, em todo o Brasil e no mundo. Bom dia para você, Rodrigo Souza. DJ Azeitona. DJ Azeitona comandando as carrapetas desde cedinho, início do programa. E hoje, dia 28 de maio, é dia, vamos ver aqui, Dia Internacional do quê? Assim que a página abrir. Olha, a informática serve para resolver todos os problemas que nós nunca tivemos. Aqui chegou Dia Internacional da Ação pela Saúde das Mulheres. Prevenção da saúde da mulher é sempre muito importante. Também é Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna. E Dia do Ceramista. Bacana. Gosta de trabalhar em cerâmica, Bárbara Leão? Eu não tenho o menor dom. Na verdade, eu nunca nem tentei, né? Mas do jeito que eu sou estabanada, acho que não ia dar certo. Deixa a cerâmica para não quebrar, tá bom. Né? No dia 28 de maio, na história da humanidade, aconteceu no dia 28 de maio, em 1962, o início da Copa do Mundo do Chile, mas que começou 2 dias depois de um dos maiores terremotos que o Chile já passou, que chegou a 8,6 graus na escala Richter. Essa informação eu nem sabia, que a Copa aconteceu apesar do terremoto naquela região. Também no dia 28 de maio, agora de 1964, era formada a Organização para a Libertação da Palestina, conhecida como OLP. Também no dia 28 de maio, mas em 1987, a Eritreia e Mônaco se tornaram membros da Organização das Nações Unidas. E por último, também no dia 28 de maio, mas em 2008, o Nepal se tornava uma república após 240 anos de monarquia. Muito bem, minha gente, hoje nós vamos vamos abrir o programa com uma certa diferença do que a gente costuma abrir. Eu não vou fazer um comentário muito longo, porque nós vamos descer alguns detalhes hoje um pouco mais detalhados sobre muita coisa. Eu tenho recebido muito pedido de esclarecimento, de informação, de gente que me pergunta por que necessariamente a corrupção atrapalha a questão social, a questão econômica do país, porque a Previdência precisa ser votada, porque senão a economia não destrava. Essas informações um pouco mais detalhadas que muito do povo brasileiro ouve o tempo todo falar e não entende exatamente como funciona essa engrenagem, como é que uma coisa interfere ou promove inevitavelmente a outra. Então, hoje nós vamos detalhar isso, e é muito propícia essa nossa decisão de detalhar isso hoje, porque já acordamos no dia de ontem, eu deixei para hoje, uma notícia que vem que estava ontem sobre economia, que depois de 5 meses, né? Depois de 5 meses, houve nova queda, né, do índice comercial, o índice do comércio no Brasil, com um grande crescimento, de novo, de lojas fechando. Isso é uma informação que nós recebemos ontem, loja fechando. Está aqui um dado que veio do Estadão. O número de lojas fechadas no país volta a subir após 5 trimestres. Eu até falei errado, não são 5 meses, são 5 trimestres. Portanto, mais de um ano, né? 1 ano e 3 meses. Esses dados vieram do CNC, Confederação Nacional do Comércio. Isso é uma informação bastante importante, é um dado bastante triste, né? Junto com isto, hoje, o presidente Jair Bolsonaro, junto com os presidentes do Congresso, da Câmara, Rodrigo Maia, e o Davi Alcolumbre, do Senado, e mais o presidente do STF, o Dias Toffoli, farão uma reunião onde parece que pretendem harmonizar definitivamente os poderes para tocar a nossa vida, tocar o nosso país e efetivamente botar o país nos trilhos para ele rodar. Parece que vai haver uma reunião em que esse tipo de
decisão ocorrerá entre eles, saiu no site do G1, mais especificamente no blog da repórter, da jornalista Andréa Sadi. Então, nós esperamos isso. Eu juntei essas duas informações, a reunião do presidente com os outros presidentes dos outros poderes e também a informação sobre mais uma queda por elevação do número de lojas fechadas no país, porque vocês vão entender isso ao longo do programa. Nós vamos tentar fazer você entender isso e por que é tão importante que a gente ataque e trabalhe juntos, povo e poderes, para chegar à solução da vida do nosso país. Então é isso que nós vamos nos deter hoje. Então nós não vamos começar falando muito, vamos começar rapidamente com aquilo que a gente costuma fazer. Nós vamos orar, depois ouvir um louvor e na volta do intervalo a gente segue com a nossa programação normal. E agora, no programa Link Betel, momento de oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por um dia a mais em nossas vidas, um dia gostoso, um dia sereno, com uma temperatura gostosa, uma vida que se desperta diante de nós com possibilidades renovadas, porque renovadas estão as suas misericórdias. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu nos deste capacidade, inteligência e possibilidade de aprender de ti, entendendo a tua vontade para realizá-la no mundo que nós vivemos. Queremos fazer com que a nossa vida seja uma vida que represente e espelhe o teu amor, e que comunique o teu amor, e comunique o teu cuidado, para que sejamos relevantes na instrução, na condução e no tempero e na conservação de uma sociedade que precisa despertar para viver segundo a tua vontade. Glorifica o teu nome em nossas vidas. Dá-nos a percepção, a inteligência, a maturidade, capacidade de, entendendo a tua vontade, vivê-la diante de toda a nossa sociedade brasileira e também no mundo inteiro. Te pedimos que nos abra os olhos e que nos coloque as palavras na boca, para que sejamos atalaias verdadeiros, para que o teu nome seja glorificado. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Exaltado com o nosso querido cantor Ademar de Campos. Vamos para um rápido intervalo e você não sai daí. Você está ouvindo Link na Betel. Quer promoção? Aproveite a mega promoção de pneu Dunlop na Roda Car. Confira, pneu 1756514 Dunlop por apenas R$ 128,00 e 2055516 Dunlop por apenas R$ 186,00. Montagem e balanceamento grátis. Para outras medidas, consulte-nos. Ligue e confira 25615000. Aproveite essa semana 25615000 ou acesse nosso site rodacarpneus.com.br. Pneus à base de troca. Fala, galera e ouvintes aí da Rádio Betel FM 98,7. Aqui é Jorginho, tetracampeão de futebol com a seleção em 94. Eu quero dizer que eu também estou ligadão no Link Betel com meu amigo Jansen Leiros. Um abraço, Jansen, meu querido irmão, meu querido amigo. Um abraço a todos da rádio também. Você está ouvindo Link na Betel. Vamos para o trânsito na cidade hoje com uma novidade. Link na Betel e o trânsito no Rio. Pois é, hoje quem faz o trânsito sou eu. Mais cedo aí na Zona Sul, vamos começar então pelos resumos aí da Zona Sul, na rua Cosme Velho, uma faixa seguiu ocupada, sentido Laranjeiras, à altura do número 639. Houve um acidente envolvendo um carro e uma moto. A 7 Rio estava no local. Como ainda não houve atualização, é bem provável que o acidente ainda esteja lá no local e a 7 Rio tentando controlar o trânsito. A gente também encontra lentidão na Zona Sul, no viaduto Santiago Dantas, que liga a Praia de Botafogo à rua Pinheiro Machado. E em Vila Isabel, já a Zona Norte do Rio de Janeiro, a rua Teodoro da Silva segue com pontos de lentidão na altura da rua Souza. No centro da cidade, os motoristas encontram lentidão na Avenida Presidente Vargas para a Candelária, né? Sentido Candelária, na altura da Avenida Passos. Agora, indo aí às vias expressas, os motoristas encontram problemas na Avenida Brasil, sentido Zona Oeste. Isso por conta de trânsito mesmo, não teve acidente. Tem lentidão neste momento entre Irajá e Barros Filho. Ainda aqui no centro de operações, acabou de subir mais atualização. A gente tem a linha amarela com problemas. Um carro e uma moto colidiram na altura de Higienópolis, sentido Fundão. Uma faixa segue ocupada. Já há reflexos desde Del Castilho. Por enquanto, essas são as informações que a gente tem. E você volta, Jansen, com mais informações do trânsito? Mais tarde a gente volta com informações do trânsito. Olha, eu acho que os ouvintes gostaram muito mais da sua voz fazendo o trânsito do que a minha. Sério? Primeiro porque para eu ler essas letrinhas que vão subindo aqui para a gente do Centro de Operações do Rio, é extremamente difícil porque eu já não enxergo direito. E aí começa a caguejar, começa a driblar. Para falar, é um transtorno. Vou botar você como a nossa oficial informator Tabajara do trânsito. Então tá, né? Muito bem, voltando para cá então, falando sobre aquilo que nós iniciamos na nossa programação, eu queria voltar aos detalhes que eu comecei anunciando para vocês, que nós falaríamos hoje. E olha, gente, eu gostaria que vocês tivessem muita atenção nisso. Eu gostaria que vocês participassem, inclusive, comigo, pelas nossas redes sociais, pelo WhatsApp da rádio, pela live da rádio. Você pode participar também pelo telefone. Você pode participar e deve participar, porque o que nós vamos falar aqui mexe com a sua vida e você pode muito bem perguntar, pode ficar à vontade, faça perguntas, a gente vai tentar esclarecer. Se não conseguir hoje, a gente tenta com algum especialista para esclarecer você de alguma forma. O importante é você participar, porque faz parte da sua vida. Participe daquilo que efetivamente mexe com a sua vida. Se a pessoa quiser mandar mensagem para cá pelo WhatsApp, meu querido DJ Azeitona, para qual WhatsApp ela vai mandar? WhatsApp Betel 21 98666 E se a pessoa quiser ligar para cá? 2447-0773. Muito bem. Se você quiser participar também pela live, pode mandar.
Mídias sociais. Acompanhe a Betel FM. Facebook.com Betel 987. E no Insta, Betel 987. Twitter, Betel 987. oh yes! Muito bem, minha gente, então voltando e seguindo aqui na nossa programação, eu queria começar a explicar a vocês pelo seguinte. Por que nós estamos fazendo isso hoje? Porque muita gente mandou informação para mim, pedido de esclarecimento, perguntas, né, tentando entender o que é que a gente fala aqui. O nosso pastor Flávio, na sexta-feira, falou muito sobre reforma da Previdência. Na segunda-feira, nós comentamos algumas coisas relativas à vida da gente aqui, né? Então, eu acho que nada mais oportuno do que nós descermos alguns detalhes e esclarecermos para vocês que nos acompanham todos os dias por que é que nós falamos determinadas coisas e por que deixamos de falar outras, e agora tentando explicar e ajudar vocês nesse sentido. Mandar um abraço aqui para o nosso querido Félix Alves, que nos assiste, o homem que transformará a azeitona em ervilha. Muito bem. As perguntas que nós recebemos são as mais variadas possível, mas principalmente as perguntas vêm assim: o que tem a ver a corrupção com a política? O que tem a ver a corrupção com a economia? O que tem a ver a política com a economia? O que tem a ver a Previdência, a reforma da Previdência com a economia? Então nós vamos tentar detalhar isso para vocês de forma rápida e bastante didática, e é óbvio que os puristas de plantão precisam me perdoar, porque eu não vou descer determinados detalhes muito técnicos, mas eu vou tentar dar uma amplitude de informação apenas para que as conexões desses fatores, desses segmentos, possam ser entendidos pelos nossos ouvintes que têm mais, que entendem menos disso, mas que não se preocupam menos com isso, até porque tudo isso afeta a vida de vocês. Então, fiquem ligados, compartilhem na live de vocês, compartilhem nas redes sociais, para que as pessoas participem para cá e mandem perguntas para cá. Mandem perguntas pela live e mandem perguntas também pelo WhatsApp da rádio que a Bárbara está acompanhando por aqui. Muito bem, vamos começar então pelo processo principal, o processo que carcome tanto a nossa sociedade quanto a nossa economia, que é a corrupção. Durante muito tempo, durante a campanha, o presidente Jair Bolsonaro falava muito sobre corrupção, e alguns dos seus adversários tentaram minimizar o papel da corrupção dentro da realidade brasileira, dizendo que o nosso problema maior não era a corrupção, mas nós tínhamos problemas muito mais sérios na educação, nós tínhamos problemas muito mais sérios na economia e coisa que o valha. É verdade, o nosso problema na educação é muito grande, o nosso problema na economia é terrível, mas todos esses dois problemas passam inevitavelmente pelo problema da corrupção. E é isso que a gente vai tentar fazer vocês entenderem aqui. Ora, o que é a corrupção? A corrupção é o uso do dinheiro público. A corrupção no serviço público, a corrupção no setor público, ela é o uso indevido do dinheiro público. O que é o uso indevido do dinheiro público? Alguém chega lá no cofre do governo, pega o dinheiro, bota no bolso e sai? Não, claro que não, né? Esse dinheiro não sai dessa forma. Se é um troço que é bem controlado e é bem seguro, é a saída de dinheiro dos cofres públicos. Há todo um processo, um procedimento, um sistema que acompanha isso. E como é que a coisa, então, se dá para que o dinheiro público seja indevidamente utilizado e acabe parando em malas, acabe parando em apartamentos, acabe parando em cuecas, né? Como é que isso acontece? Ora, isso acontece da seguinte forma. Existe uma necessidade de uso de gasto público. Esse gasto ele é superfaturado, ele é aumentado, é ampliado na sua realidade. Então, uma coisa que gastaria R$10, para que você entenda, passou a gastar para o governo, custa 40, esse dinheiro é pago aos 40, os 10 pagam os serviços, os outros 30 recebem outros destinos que não os destinos para os quais eles foram pagos. É dessa forma que o dinheiro sai. Ninguém mete a mão no cofre do governo, ninguém mete a mão no cofre do Estado brasileiro, mas esse dinheiro sai dessa forma. E é o que a gente chama... de forma didática, de forma corriqueira até, de conchavo, de negociata, de invenções um pouco republicanas, como gostam de falar as suas excelências quando tratam da corrupção dentro do Congresso. Então, a corrupção
ela sai desse jeito, ela acontece desse jeito, ela mina o dinheiro público. E o que vai acontecer com a corrupção? Bom, com a corrupção acontece a falta do dinheiro para o custeio das contas públicas. Não há dinheiro. Não há dinheiro para gastar e para ser usado naquilo que efetivamente é responsabilidade do governo gastar. Então, falta dinheiro para merenda escolar, falta dinheiro para hospitais, falta dinheiro para a segurança. Nós vamos voltar nisso aqui depois. Segundo o levantamento da Força Tarefa, da Lava Jato, 200 bilhões de reais, prestem bem atenção nessa cifra, 200 bilhões de reais saem dos cofres públicos com destino à corrupção. A corrupção sangra 200 bilhões de reais. Ano dos cofres públicos. Imaginem o que são 200 bilhões. Há poucas semanas estava todo mundo ouriçado no Brasil porque existia um prêmio da Mega Sena de 250 milhões. Vocês façam a conta de fazer 1000 vezes esse valor. É mais ou menos isso que sai do Brasil. É o que sai do cofre público. Então peguem esse prêmio, que estava todo mundo oriçado em receber, e façam 1000 vezes isso, é o que sai pela corrupção. Então 200 bilhões ano de saída da corrupção faz com que faltem remédio e médico nos hospitais públicos. Você que chega com o seu parente, você que chega com sua mãe, com seu filho, com seu marido, com um ente querido, numa emergência no hospital, e você para lá diante do hospital tentando ser atendido, e as pessoas que atendem dizem não tem médico, ou não tem remédio, ou não tem como fazer uma costura, não tem como dar ponto, porque não tem linha, não tem como fazer engessar um braço, porque não tem gesso, não tem como fazer uma atadura, não tem nada. É isso que faz com que isso é causado pela corrupção. Porque o dinheiro falta, o dinheiro no meio do caminho ficou. O dinheiro não chegou a quem de direito, não chegou a quem precisa. E quem é que precisa desse dinheiro público? É você que paga o seu imposto e precisa do serviço público. Também falta dinheiro quando esses 200 bilhões saem pelo ralo para pagar professor e merenda escolar. Tanto nas escolas quanto nas instituições públicas de ensino, seja ele superior ou médio. Falta para pagar as despesas da equipe terceirizada do elevador da UERJ, por exemplo. Falta dinheiro para pagar os terceirizados da segurança da UFRJ. Falta dinheiro para pagar o fornecedor de comida para que a merendeira que está lá na escola municipal, na escola estadual, na escola pública, faça efetivamente a merenda que vai alimentar o seu filho. Falta quando precisa ter professores e não tem, e o seu filho fica sem aula ou fica sem aquela instrução daquela matéria naquele ano. Isso é causado também pelos 200 bilhões que saem pelo ralo. Quer ver outro dano que a corrupção traz? Falta segurança pública, porque falta viatura, ou falta dinheiro para a viatura, ou falta dinheiro para o combustível da viatura, falta presença do Estado nos lugares, abaixa os salários da corporação, recursos tecnológicos para ações de inteligência. Falta recurso para fazer uma porção de coisa. E sabe onde está esse dinheiro? Sabe onde é que está esse recurso? Saindo entre os 200 bilhões que saem pela corrupção. Então, a corrupção, ela graça a capacidade de gestão do Estado. A corrupção diminui a capacidade do Estado de agir a seu favor, de pagar as suas contas e dar a você aquilo que você, pelos impostos, esperava que receberia em troca. Você paga imposto, seja em produto, seja em serviço, seja em qualquer coisa que você adquire, você paga imposto para que o imposto sustente essas coisas que você precisa. Sustente segurança, habitação e educação, saneamento básico, saúde. Esse dinheiro não chega. Muito bem. Esse dinheiro, quando não chega, né, como é que ele não chega? Já falei, os conchavos, os termos de gastos e principalmente no aparelhamento, prestem bem atenção no que eu estou falando, aparelhamento do Estado. A gente vai falar sobre isso com mais detalhe depois do intervalo. Toca daí,
DJ Azeitona. Você está ouvindo Link na Betel. 98,7 Betel FM. Preste bem atenção. Vem anunciar, divulgar sua música e ter seu programa aqui na Betel. Preços mega promocionais. Vem agora fazer parte da família Betel, que é líder de audiência. Entre em contato já. 21 2447 0773 ou 986666606 e marque uma reunião com o departamento comercial. Oportunidade única. Estamos te esperando. Na Rádio Betel FM, você é o repórter. Isso mesmo. Informe-nos sobre a situação do trânsito e transporte de seu bairro ou cidade. Ligando para 2447-0773 ou enviando e-mail para ouvinte@radiobetel98fm.com.br ou pelo Facebook da Betel. Na Betel FM, você é o repórter. Você acredita em milagres? Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. E se o filho de um descrente acreditar? Olha, Deus não existe, Brian. Somos apenas nós. E nós decidimos o que queremos fazer. Você tem fé? Deus escuta você. Não escuta? Na verdade, é ao contrário. Eu que escuto ele. 6 de junho nos cinemas. A jornada que leva um menino ao encontro de Deus. Eu acredito. 6 de junho no cinema. Escritório Dr. Reinaldo Máximo, advogados associados. Atendemos Rio e todos os estados nas seguintes áreas: vara de família, vara civil, INSS em geral, trabalhista, juizado de pequenas causas, recursos administrativos junto ao Detran, juizado criminal e violência doméstica, criminal em geral, inclusive tribunal do júri. Ligue e agende a sua visita em nosso escritório na freguesia 3264-4747, 3902-0408. Doutor Reinaldo Máximo, advogados associados. Em forma de louvor, em forma de canção, levando muito amor e paz ao coração. 24 horas no ar com a melhor programação. Louvando nosso Deus em qualquer ocasião. Rádio Betel FM 98,7. A rádio que nasceu no coração de Deus. Rádio Betel FM 98,7. A rádio que nasceu no coração de Deus. 98,7 Betel FM. Dez e 38. Você está ouvindo Link na Betel. Vamos para a previsão do tempo e já já a gente retorna. Link na Betel e o tempo pelo país. Nesta quarta-feira, um sistema de alta pressão atmosférica que atua em superfície vai continuar inibindo a formação de nuvens carregadas sobre grande parte da região sudeste do Brasil. Por isso, o sol parece forte e não há expectativa de chuva sobre grande parte do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e na maioria das áreas do estado de Minas Gerais. Os ventos que sopram no mar provocam chuva passageira a qualquer hora, apenas sobre algumas áreas do extremo leste do estado de Minas Gerais. O avanço de uma frente fria por alto mar na altura da costa da região sul do Brasil volta a aumentar as condições para chuva sobre a região de Presidente Prudente até áreas do Vale do Ribeira Paulista. Nesses locais, o sol aparece forte durante o dia e pancadas de chuva com raios ocorrem apenas entre a tarde e a noite, com risco de chuva forte. Agora vamos conferir como é que ficam as temperaturas sobre algumas capitais da região sudeste do Brasil nesta quarta-feira. Olha só, em São Paulo, a mínima é de 15, a máxima de 26 graus, e em Belo Horizonte, mínima também de 15 e máxima de 29 graus.
Agora, falando da chuva, nos próximos dias, sobre a região sudeste do Brasil, ela deve ficar mais concentrada, principalmente sobre algumas áreas do Triângulo Mineiro e áreas da Serra da Mantiqueira Paulista. Nesses locais, os volumes de chuva variam de 75 a 125 milímetros no próximo período. Em toda essa faixa verde no mapa, chove um pouco menos e os acumulados de chuva variam de 20 a, no máximo, 50 milímetros. Mas a previsão é de pouca ou nenhuma chuva sobre a região de Presidente Prudente, sobre grande parte do interior fluminense, também sobre a região do Espírito Santo e norte do estado de Minas Gerais. Na região da Grande Vitória, não há expectativa de chuva para os próximos dias. Obrigado, Amanda Sampaio do Clima Tempo. Vamos seguir, DJ Azeitona. Você está ouvindo Link na Betel. Muito bem, continuando então o que nós estávamos falando, já falamos sobre corrupção, agora vamos falar sobre a questão da política, como é que acontece. Então, como é que a política libera, como é que acontece esses conchavos, como é que acontece essa saída do dinheiro público, como eu tinha falado. Os parlamentares, ou os políticos, né, em geral, na verdade, não necessariamente os parlamentares, os políticos em geral e pessoas influentes, mesmo que não tenham mandato nenhum, elas ficam tentando conseguir cargos no primeiro, segundo, terceiro escalão do governo. Por que essa briga de cargo, para que você entenda, por que existe tanta briga de cargo? Existe briga de cargo porque no cargo, ocupando o cargo com a influência de devidas pessoas, é possível controlar o uso dos recursos financeiros daquele órgão para tudo aquilo que é necessário no órgão. Então, uma determinada pasta, um determinado ministério ou uma determinada autarquia, uma determinada empresa estatal, aquele dinheiro, aquele recurso fica no controle de determinado partido ou de determinado político. E aí, com isso, eles fazem toda sorte de compra de serviço ou de produtos, e aí saem os superfaturamentos que podem drenar dinheiro da máquina pública para as suas conveniências, para os seus interesses pessoais, principalmente seus interesses de campanha política a posteriori. Então, quando você controla uma pasta, quando você controla uma instituição pública, quando você controla uma autarquia, é essa a vantagem que eles procuram ter. Não estão preocupados ali necessariamente de fazer algum bem para o país, não. Pode ser que façam a reboque, mas desde que também lhes deem e lhes deixem o seu determinado quinhão. Então, esse superfaturamento acontece, você sabe como é que funciona na sua casa. Quando você vai comprar um feijão, muita dona de casa sabe exatamente o que eu estou falando, ela não compra no primeiro supermercado que ela entra, ela sai procurando. Não é isso, DJ? Se é mais barato aqui, se é mais barato ali. Às vezes, você, quando é jovem, até fica meio chateado, que a mãe fala assim, não vai no supermercado tal não, que é muito mais pertinho. Vai no supermercado tal, lá longe, porque custa 30 centavos mais barato. Você fica horrorizado, com ódio, mas você vai lá, porque a mãe pediu, e ela economiza 30 centavos. Se a gente faz esse trabalho de economizar na nossa casa, onde os recursos são pequenos, como não deveria ocorrer no recurso da União, que não é de ninguém, e é de todos nós ao mesmo tempo, não pertence a quem está ali no cargo. Ele deveria zelar por esse custo, e em vez de comprar 4, 5 vezes mais caro, ele teria que comprar muito mais barato, até por causa da quantidade que compra, né? Quem é comprador em loja de supermercado, por exemplo, sabe disso, que quando você compra em grande escala, o preço do item comprado ele diminui, já que você não está mais comprando 100, você está comprando 1.000. Então, o fornecedor ele te dá um desconto, porque você está comprando muita coisa, está garantindo a produção dele, né? O esvaziamento do estoque dele. Então, isso sempre acontece. Se acontece no poder, na iniciativa privada, por que não acontece no poder público? Deveria acontecer, mas não acontece desse jeito. Então, vem o faturamento. Quem fiscaliza o superfaturamento? Deveria ser o Tribunal de Contas do município, do Estado e da União. No caso do Estado do Rio de Janeiro, há bem pouco tempo, vocês lembram do fato de que quase todos os nossos fiscais do Tribunal de Contas, né, todos os nossos integrantes do Tribunal de Contas do Estado foram presos. Quase todos, com algumas exceções. Mas muito poucas exceções. Mas estavam presos. Por conta de quê? Por conta de participar dessa jogada. Então, imaginem que situação nós vivemos dentro da política. Tudo isso é o quê? Consequência da
corrupção. Além disso, existem as emendas parlamentares e seus projetos individuais, onde também se consegue arrumar um jeito de fazer superfaturamento e também de enviar dinheiro para a campanha. Ó, vai anotando aí as coisas, por que a gente precisa entrar rápido nessa questão e agir contra a corrupção emblematicamente nesse país. Existem ainda os gastos que se agigantam no custo do Estado brasileiro, que sempre gasta muito mais do que arrecada. Nós temos para esse ano 169 bilhões de déficit público. Significa dizer, dona de casa e jovem que nos assiste, homens também que nos assistem. Déficit público significa o seguinte: eu ganho 10 e gasto 20. Quanto eu tenho de déficit? R$10. Eu ganho só R$10, gasto 20, eu tenho 10 de dívida. Para que eu possa, então, bancar a minha despesa, que é de 20, não tem como evitar, o que eu faço? Eu peço R$10 emprestado a alguém. Não é assim que você faz aí na sua casa? É assim que o governo faz também. Ora, para poder pegar esse dinheiro emprestado, o que acontece? Nós vamos saber já já. Mas seguindo na questão da política, isso também, a gente tem essa situação toda do dinheiro que é gasto muito mais do que a gente arrecada, os impostos não conseguem cobrir as despesas, isso sem contar com a falta de investimento. Porque se já não tem dinheiro para o custeio da máquina pública, imagina para investir. Investir em estradas, investir em portos, investir em educação. Investir em educação, aí. Estava reclamando outro dia aí, que não há dinheiro para educação. Investimento na educação tem pouco dinheiro, não tem dinheiro. Por quê? A máquina do Estado é cara. Cara, principalmente porque 200 bilhões de reais saem pela corrupção todo ano. Ora, se o nosso déficit público para este ano é de 169 bilhões, se a gente acabasse com a corrupção de um ano sequer, poderia diminuir ou acabar com o déficit público de um ano. Faça a conta, tá aí, os números estão aí na mão de vocês para brincarem com essa história. Muito bem, o que isso tudo interfere na economia, para que a gente então entenda? Ora, para financiar esse Estado que gasta mais do que arrecada, se você gasta mais do que arrecada, o que você vai fazer? Vai pedir dinheiro emprestado ao cunhado, ao Zé da esquina, ao Manel da padaria. Alguém vai ter que te emprestar o dinheiro porque você precisa pagar aquela conta. Você vai lá e pede dinheiro. O camarada vai te emprestar o primeiro, depois o segundo. Quando você não tiver mais ninguém para você pedir emprestado, você vai pedir a agiota. O agiota, para te emprestar, vai botar uns juros lá em cima. O que o governo faz? Precisa de dinheiro. Para emprestar dinheiro ao governo, quem empresta o dinheiro ao governo quer um retorno, quer uma garantia. O que o governo faz para dar uma garantia ou para fazer valer a pena emprestar dinheiro para o governo e não para outras pessoas? O governo vai e aumenta a taxa dos juros do que ele vai te reembolsar. E aí a taxa de juros aumenta, cresce terrivelmente, estratosfericamente, porque é os juros que ele promete pagar para quem investiu nele, para quem emprestou dinheiro a ele. Muito bem, na decorrência disso, com a taxa de juros alta, o investidor, quem tem dinheiro na mão, em vez de usar o dinheiro para aplicar na produção de riqueza do país, o que ele faz? Ele bota o dinheiro na especulação financeira, porque a taxa de juros é muito melhor, é muito mais fácil ganhar dinheiro com a especulação financeira, botando dinheiro e emprestando ao próprio governo, do que necessariamente produzindo riqueza. Eu tenho R$10 guardados. Se eu der para a minha mãe, ela vai fazer comida, vai fazer salgadinho, eu vou vender salgadinhos. Vou ganhar R$13. Então, dos 10, eu vou sair no final com 13. Mas eu tenho meu pai que está precisando de dinheiro e diz assim: filho, se você me der esses R$10, eu te devolvo 15. Aí o que eu faço? Muito mais fácil, muito mais prático eu dar o dinheiro para meu pai, que vai me devolver 15 sem trabalho nenhum, do que dar para minha mãe, que vai fazer um salgadinho e eu vou ter que vender na esquina. Então ela vai, eu vou e fico sem esse dinheiro. Eu fico sem o dinheiro. E aí eu não vou mais produzir nada. Quando a taxa é mais fácil ganhar, quando é mais fácil emprestar dinheiro para o governo do que fazer produção, do que produzir uma riqueza propriamente dita, o que vai acontecer com isso? Vai acontecer que o país para de produzir. E quando o país para de produzir, o que acontece com os empregos caem, porque não há mais produção. Não há fábricas funcionando. Não há serviços sendo realizados. Não há ninguém comprando nada. E aí o desemprego aumenta, porque a produção cai. Eu não tenho como produzir nada, eu não quero mais produzir nada, eu não preciso produzir nada, não tenho como produzir, eu mando o fulano embora, mando o ciclano, mando todo mundo embora.
Nós estamos hoje com quantos milhões de desempregados, DJ? 14 milhões de desempregados no Brasil. Sabe o que é isso? 14 milhões é o que os livros clássicos chamam de exército de reserva industrial. Quando você tem 14 milhões de desempregados no país, sabe o que acontece com o mercado de trabalho? Ele deprecia a mão de obra, porque as pessoas vão aceitar qualquer salário e qualquer emprego, porque precisam levar dinheiro para suas casas, para sustentar suas famílias, para dar condições aos seus filhos. E quando eles precisam fazer isso, eles aceitam qualquer coisa. Olha como é que isso tudo é uma engrenagem que acontece. E aí, quando você deprecia a sua própria mão de obra, porque você precisa de um emprego, o empregador paga o mínimo possível, com o mínimo de garantias e de benefícios trabalhistas possível, porque ele quer gastar menos. E se você não quiser, ande, porque a fila tem que andar. Pode ir embora, eu contrato o próximo, porque existem 14 milhões de desempregados. E aí há uma depreciação do custo e da qualidade da mão de obra. E aí, quando acontece isso, 14 milhões de desempregados, há menos gente para poder botar dinheiro de novo na economia. Então, ninguém compra, ninguém passa na pastelaria, ninguém passa na livraria, ninguém passa em qualquer outro comércio e qualquer outro serviço. E aí, essa máquina, esse ciclo amaldiçoado, né, continua funcionando. Ninguém compra porque ninguém se emprega, porque ninguém ganha, porque ninguém gasta. E como ninguém gasta, ninguém emprega e ninguém compra, e esse ciclo vai nessa patinação. Tudo isso que eu conversei com vocês até agora começa onde? Começa exatamente na corrupção. Porque ela drena da máquina de dinheiro, do dinheiro público, o fluxo, o fluido que faz essa máquina funcionar, que é o dinheiro público. Então não pode haver essa sangria que existe hoje no país. E essa sangria precisa efetivamente ser cortada. Essa sangria precisa ser quebrada. E a gente vai continuar falando isso depois. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma observação para fazer, liga para cá, faça perguntas e a gente vai tentar ajudar você no que for possível. Vamos para mais um break. Na volta aos aniversariantes do dia, DJ Azeitona. Você está ouvindo Link na Betel. Quer promoção? Aproveite a mega promoção de pneu Dunlop na Roda Car. Confira, pneu 756514 Dunlop por apenas R$ 128,00 e 205/55/16 Dunlop por apenas R$ 186,00. Montagem e balanceamento grátis. Para outras medidas, consulte-nos. Ligue e confira 2561-5000. Aproveite essa semana 2561-5000 ou acesse nosso site rodacarpneus.com.br. Pneus à base de troca. Você está ouvindo Link na Betel. Vamos para a estreia no horário do programa do Minuto Essencial. Minuto Essencial no Link Betel. Queridos da Rádio Betel, bom dia e muita alegria. Eu sou a Deise Oliveira e é um prazer estratosférico estar aqui com vocês no nosso Minuto Essencial. E o nosso tema essencial de hoje são as nossas emoções. Por favor, deixa de lado por um momentinho essa história de emoções positivas e negativas e pensa nelas apenas como emoções, essenciais à nossa vida, tanto que fomos criados com toda a variedade delas. Mas, Deise, como pode ser bom eu estar triste? Ora, se eu enterrei alguém querido, por exemplo, não espere de mim danças e alegrias, porque é triste que eu vou estar. Prejudicial é viver em permanente estado de tristeza. Mas é igualmente prejudicial viver em permanente euforia. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Emoção vem do original emovere e significa literalmente mover para fora. Experimenta. Qualquer que seja a emoção, você deixa nascer, sente com inteireza do seu ser e deixa ir. Libera. Eu garanto que você vai sentir uma leveza incrivelmente especial. Beijo enorme no seu coração e até o nosso próximo Minuto Essencial. Muito legal a estreia da Deise. Obrigado, Deise. Esse Minuto Essencial vai ser muito bacana para a gente poder aprender muito dessa riqueza que é a mente humana, né, o comportamento humano, o coração, a alma humana. Muito legal você participar com a gente. Tenho certeza que esse minuto será efetivamente essencial. Muito bem, minha gente, eu quero falar agora dos aniversariantes do dia. Vamos lá, DJ Azeitona. Parabéns, parabéns.
Muito bem, o parabéns especial hoje para os meus amigos do Face, mas eu vou pedir perdão para eles, que eu não vou poder falar de todos aqui na rádio, porque infelizmente meu computador perdeu a memória e está com uma vaga lembrança. Então ele não está disponibilizando para mim todos os aniversariantes. Mas tem um aniversariante em especial, que a gente já se falou agora pela manhã, inclusive, que é o meu querido Roberto Pereira. E aí, Robertão Pereira, o Pereirão, o Pereira querido, Pereira conhecido no mercado imobiliário da Zona Sul, nosso patrão lá na imobiliária, né, na Imobras. A Imobras, inclusive, é nosso anunciante aqui. Um beijo grande para você, Roberto, que Deus te abençoe, que continue fazendo o teu coração generoso, o teu coração cheio da graça e do conhecimento de Deus. Que você continue sendo esse homem bondoso, esse homem interessado em ajudar as pessoas, esse homem, sobretudo, capaz de movimentar, dentro do que é possível, a economia daquelas pessoas que dependem da sua empresa e tudo mais. Muito bacana esse esforço que você faz, parabéns para você. Eu tenho certeza que a tua equipe também quer mandar um beijo grande para você, um beijo para toda a equipe da Imobras. Finalmente abriu aqui no meu computador, então eu posso dar aqui parabéns para a Rosemary Fernandes, minha prima. Rosemary, eu fui salvo pelo gongo agora, hein? Tudo na hora. Muito bem, obrigado. Um beijo grande para você, Rosemary, pelo seu aniversário de hoje. Também Haroldo Menezes. Muito bem, também aniversaria hoje a Larissa Leiros. Minha prima, mais uma prima. E faz aniversário também a Luciana Prachedes. Mas eu quero mandar um abraço especial de parabéns para o Aloísio Cardoso, filhinho de 8 anos da nossa ouvinte, a Sônia Ferreira, perdão, falei bobagem. Ela tá, a Rose Ferreira, filho da Rose Ferreira, Aloísio Cardoso, é que não está aqui para mim na tela, mas eu tinha separado. Mas eu tenho certeza que ele, com 8 aninhos, bonitinho, ele está na foto. Deus abençoe também a Aloísio Cardoso. Um beijo para todos vocês que aniversariam. Beijo, Pereira. Beijo, Rosemary. Beijo, Haroldo, Larissa e Luciana Prachedes. Que Deus abençoe a vida de vocês. Você está ouvindo Link na Betel. 10h57. Muito bem, minha gente. Então, vamos caminhando aqui para o final do programa e eu quero começar a falar rapidamente para fechar isso tudo, dizendo o seguinte. Eu me estendi um pouco falando sobre isso hoje, mas eu achei extremamente importante porque grande parte das pessoas me perguntavam sempre sobre esses fatos, me perguntando sempre sobre qual é o papel da corrupção dentro da sociedade brasileira, por que a gente fala tanto sobre isso, por que se fala tanto sobre previdência, por que se fala tanto sobre economia, por que na Betel se fala tanto sobre política. A gente fala tanto sobre isso, gente, porque é isso que interfere na sua vida todo dia. Parece que não, porque você diz assim, eu não gosto de política. Olha, eu posso garantir a vocês que a gente também não gosta tanto. Mas ela é necessária, porque é no ambiente da política que a sua vida é decidida em termos cidadãos. A sua vida no país funciona em função do que a política decide, do que a política faz, do que os políticos fazem. A sociedade vai refletir na sua realidade que se impõe a ela, aquilo que é decidido na política e que passa pela economia do país. Então, inevitavelmente, isso importa a você. Por mais que você não dê importância, isso importa a você. Então, a gente precisa passar para vocês essa noção. Por que a gente se preocupa tanto quanto a isso? Mas uma rádio evangélica não deveria estar, uma rádio gospel não deveria estar falando sobre palavra de Deus. Nós temos uma programação aqui na Betel extensivíssima. Tem espaço para tudo. Amanhã, por exemplo, aqui mesmo no nosso horário, é o Café com Teologia. Eu e Armando José falaremos só sobre teologia. Vocês não vão me ouvir falar de política, não vão me ouvir falar sobre corrupção, nem sobre economia. Mas vão nos ouvir falar sobre teologia. Mas há tempo para tudo embaixo do sol. E precisamos falar também daquilo que nos toca, daquilo que nos importa, mesmo quando nós não damos importância a elas. Então, meus queridos ouvintes, entendam e saibam que sempre vamos priorizar a nossa preocupação de dar a você a capacidade de pensar por conta própria. Esse é o maior interesse da nossa rádio, esse é o maior interesse desse programa.
fazer com que você cresça na medida da capacidade de tomar suas próprias decisões, entender por si mesmo as circunstâncias e as conexões que o mundo, que a vida faz no dia a dia da nossa realidade. Não adianta ficar repetindo frase feita desse ou daquele político, seja de direita ou seja de esquerda, porque isso não vai nos fazer ter a capacidade de pensar, de decidir, de inteligir e caminhar para o lugar que precisamos caminhar. A economia está travada, o país está precisando de um empurrão e precisamos ser mais participantes da vida pública, ainda que apenas no âmbito de nossa existência privada, da nossa existência particular, da nossa existência individual. É o nosso papel. E nós vamos sempre promover, vamos sempre incentivar isso em todos os nossos ouvintes, para bem da vida de vocês e para bem da nação brasileira. Essa é a nossa preocupação e nós teremos sempre essa preocupação aqui, porque aqui você pode ouvir, mas pode principalmente falar. Para terminar, o Mauro Monteiro está mandando aqui, ó, bom dia, pastor. Mauro e Salete estão nos ouvindo, obrigado, querida. Pastor, perdi o anúncio da oportunidade única. Pode me ajudar? Eu não sei exatamente do que você está falando. Depois a gente fala fora do ar, tá bom, querido? O Mauro Monteiro está querendo mandar aqui um abraço para Belinha, da célula deles. Beijo, Belinha. Deus abençoe você, querida. Está fazendo 5 aninhos. Olha que maravilha. Muito bem. Mais alguém aqui falou, mas eu não consigo ver. Me perdoe, meu computador hoje está realmente muito ruim e não consegue abrir tudo que eu gostaria de falar com vocês. Muito bem, nós vamos chegando ao final do nosso programa. Essa não. Que tristeza. Mas se faz necessário. Estivemos juntos de vocês desde as 10 horas da manhã e esperamos ter contribuído para o seu dia começar mais feliz, ou pelo menos no dia de hoje, mais informado. A produção e edição do programa é da equipe do Link Hourview, que você pode acessar pelo Link Hourview na página do Facebook. Os trabalhos técnicos, você sabe muito bem, são dele, DJ Azeitona, Rodrigo Souza. Fiquem agora com o Betel Total, apresentado pela minha querida Bárbara Leal, e logo depois Debate Betel com o meu querido pastor Fábio Oliveira. Nós vamos ficando por aqui, pedindo a Deus que você tenha um dia de realizações e de profunda comunhão com o nosso Pai. Um beijo grande a todos e até amanhã, às 10 horas da manhã, com o Link Betel, com a graça de Deus. Você ouviu o programa Link Betel. Continue ligado nos 98,7 da Betel FM. 98,7 Betel FM.